amigos e amigas, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje eu vou responder a algumas perguntas que chegaram para mim, de vários de vocês, ouvintes da rádio, e também de algumas pessoas que estudam comigo, e muitas vezes eu junto as perguntas porque as respostas que eu faço podem ajudar a outras pessoas de forma geral que têm as mesmas dúvidas. Então, respondendo a elas, eu acabo fazendo uma explanação geral que também é útil para estudantes variados dentro desses temas que nós gostamos tanto na parte espiritual. Antes, duas coisas. Nesta manhã, eu fui deitar, era 4h pouca da manhã, depois acordei 6h pouca, não lembrava de nada, apagado, porque estava cansado, inclusive mentalmente, de ter escrito algumas coisas durante a madrugada. E aí eu me deitei novamente, era cerca de 7 horas, e nesse período entre 7 e até umas 11, mais ou menos, quando eu então me levantei para fazer as atividades do dia e trabalhar, fazer um monte de coisas, eu tive algumas saídas do corpo simultâneas, indo e voltando. Por que esse vai e volta? Por que a pessoa não fica direto tanto tempo fora do corpo? Existem os ciclos de ondas cerebrais. Quando nós estamos na vigília, o padrão de ondas cerebrais fica caracterizado como ondas alfa, cerca de 30 a 40 ciclos por 30 a 14 ciclos por segundo, caracterizando que a pessoa está na vigília, está atenta. Quando a pessoa fecha os olhos, relaxa ou entra num estado alterado de consciência, o padrão de ondas elétricas passa para ondas alfa, essas ondas cerebrais. E isso vai numa faixa mais ou menos de 13 a 8 ciclos por segundo. É aí que ocorrem vários estados de percepção, de lances parapsíquicos, muitos flashes de clarividência, seja localizada onde a pessoa está ou à distância, fenômenos de clareaudiência, fenômenos anímicos ou mediúnicos de percepção. Quando o padrão de ondas cerebrais desce para uma faixa mais ou menos de 7 a 4 ciclos por segundo, a pessoa está em ondas θ, que caracterizam o sono leve. Quando a pessoa cai no sono profundo, as ondas cerebrais vão de 3 a 1 ciclo por segundo. Então, quando nós deitamos e fechamos os olhos, dependendo da noite ou das condições, podemos cair no sono imediatamente ou levarmos minutos para dormir. Tem gente que demora a pegar no sono, mas em algum momento esse padrão de ondas cerebrais vai sair da vigília, entrar em alfa, depois em θ e em delta. Esses são os 4 padrões convencionais de ondas cerebrais. Então, quando as ondas cerebrais fazem seus ciclos, elas levam cerca de 90 minutos para completar um ciclo de descida das ondas e novamente uma subida para novamente descer. É claro que isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem levar 85 minutos, outras podem levar 94, mas a média mundial, medida nos laboratórios do sono pelos pesquisadores na área médica, dá uma média de 90 minutos para cada ciclo. Então, o ciclo desceu, faz uma curva lá embaixo e para ele subir novamente, isso leva no total descida e subida de volta cerca de 90 minutos até descer novamente. Então, se uma pessoa dorme 3 horas, por exemplo, dormiu meia-noite, acordou 3 da manhã, ocorreram 2 ciclos completos de 90 minutos, perfazendo 3 horas. Se a pessoa dormiu 6 horas, 4 ciclos foram feitos, né? Então, 4 ciclos, sim, 1h30, 1 hora, isso, tá? Formando, então, 6 horas, ela dormindo esse espaço direto. É muito comum a pessoa acordar no meio e tal. Por que esses ciclos de ondas cerebrais têm essa média de 90 minutos? Isso é simples. O corpo humano depende do corpo espiritual estar ligado a ele para ele poder estar ativo. O que mantém o corpo humano funcionando durante a saída do corpo é a respiração, porque quando mantida, o resto do corpo funciona de tabela num estado de relaxamento profundo, característico do sono,
quando o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais também. Acontece que o corpo não pode ficar muito tempo sem as energias do corpo espiritual interpenetradas nele. Então, quando ocorrem as saídas do corpo, o cordão de prata, que é o elo energético entre a parte psíquica e a parte física, a cada 90 minutos ele contrai para puxar o corpo astral de onde ele estiver para próximo do corpo humano, ou numa reentrada, a pessoa acorda, chega, vira de lado e sai de novo. Por que isso? Porque o cordão de prata funciona automaticamente e ele traciona o corpo espiritual a cada mudança de ciclo de 90 minutos, para que, vamos dizer assim, o corpo espiritual esquente a máquina, esquente o corpo humano para se soltar novamente. Então, por isso, vocês encontrarão na literatura de livros de projeção astral, especificamente, os projetores e autores narrando que é muito difícil ficar mais do que 1 hora fora do corpo, por causa desse padrão de ondas cerebrais. Então, é como um ida e volta, tá? E não uma saída do corpo de 4, 5 horas lá fora. Quando ocorrem projeções mais prolongadas, com um pouquinho mais de tempo, e quando eu falo tempo é a medida de tempo daqui, do plano físico que a gente tem, para poder mensurar, que é o mais fácil para o cérebro da gente entender. Então, há uma salvaguarda da natureza para manter a conexão do corpo espiritual com o corpo humano mais próxima a cada 1h30. Então, essa madrugada, ou melhor, essa manhã, eu tive 3 projeções consecutivas indo e voltando, em que eu estava fazendo palestras fora do corpo para grupo de espíritos desencarnados, como eu já comentei com vocês tantas vezes aqui no programa. Espíritos apegados, mais densos, que ainda dependem de alguém mais próximo energeticamente para poder esclarecê-los, pois os mentores têm uma vibração muito sutil e outros parâmetros extrafísicos que ainda não são factíveis para entidades desencarnadas em que o pensamento ainda está focado e apegado no plano físico e que, portanto, raciocinam ainda como se estivessem na matéria, embora já estejam fora dela, e eles olham o corpo espiritual, que reproduz o formato humanoide do corpo humano, e eles teimam em dizer que é o corpo material numa outra condição. Então, muitas vezes, um projetor extrafísico, devido a ser mais denso que os mentores, porque está ligado ao corpo humano, e ter uma linguagem humana normal, que é a que esses espíritos entendem, esse projetor é levado, ou projetora, levado até ambientes extrafísicos, onde essas entidades estão ali e vão escutar, quando eu digo escutar, que eu digo psiquicamente, aquilo que você está projetando, como se fosse uma palestra mesmo aqui embaixo, né? Então, acho que quando eu desencarnar, eu vou já ter emprego do lado de lá como palestrante de alguns temas para pessoas assim, né? Mas eu espero, de alguma forma, tá um pouquinho melhor do que das palestras daqui, que eu possa estar fazendo coisa melhor depois e sempre melhor e sempre crescendo e melhorando. Bom, o que isso tem a ver? Seguinte, quando eu voltei, por volta de 11 horas, eu voltei definitivamente para a matéria, eu fui ver as mensagens do WhatsApp, porque tem mensagem de trabalho também para mim, e uma amiga minha de Campina Grande, na Paraíba, a Nádia, a editora da revista Consciência Desperta, onde eu escrevi muitos textos, ela me mandou um WhatsApp falando: Wagner, 9h58 da manhã eu acordei voltando de uma projeção e vi você dando uma palestra para um monte de espíritos densos. Ou seja, ela estava lá e ela me narrou que, vendo de fora, tinha uma proteção espiritual de mentores em volta que não deixaram ela passar porque iria atrapalhar ali a palestra que eu estava dando. Narrou direitinho, não sabia de nada, né? E aí eu já confirmei para ela o relato e agora estou contando para vocês, porque uma das formas de esclarecimento é passar relatos projetivos que acabam auxiliando a outros projetores a entender o mecanismo de suas projeções. E a outra coisa ainda, antes das perguntas, existe um lugar no plano extrafísico que é tipo um point para projetores. É tipo um ambiente, sabe quando você vai num ambiente alto, sei lá, uma montanha, um lugar turístico, e aí tem um lugarzinho assim que você pode olhar lá para baixo, um painel, um point ali onde você de cima tem a visão geral das coisas. Em alguns lugares que tem praia, às vezes tem um pier,
onde você fica olhando, por exemplo, o mar, o pôr do sol, o nascer do sol, e fica dali olhando. Então tem um pier desse suspenso, plasmado num determinado plano, entre o plano extrafísico e o plano físico. Nesse ambiente intermediário foi formado um point, um lugar para projetores acessarem durante o sono para regenerar suas energias, se recuperar do trabalho cá embaixo, né? Principalmente curadores, médiuns, trabalhadores em geral na seara espiritual em alguma área. Eu tenho ido de vez em quando a esse lugar, eu deito e durmo, acordo já projetado, sentado ali, sentado literalmente olhando o mar lá embaixo, né? Que não é o mar físico nosso, mas no plano extrafísico também tem mar, tem oceano, é incrível isso. E aí alguém fala, será que está plasmado lá o daqui? Não, eu acho que o daqui é que está plasmado, condensado, a partir do de lá, em diversos planos ou subplanos extrafísicos. E o lugar é lindo, uma tonalidade azul e dourada, muito bonito, com um branco por cima na atmosfera. Você vê uma energia perene, não tem dia nem noite lá, é perene, e é um ambiente que você fica e fala assim, puxa, eu podia morar aqui, ficar aqui eternamente recebendo essa energia de natureza e olhando, né? E o que acontece? Eu não tinha comentado isso nem para os meus alunos, mas alguns deles começaram a me falar deste mesmo lugar, ou seja, eles também estão indo lá, alguns deles, e outras pessoas que eu já vi lá projetadas, que eu sequer conheço. E esse lugar, ele não está em cima aqui de São Paulo ou do Brasil, ele é um lugar de projetores do mundo inteiro vão, ou levados pelos mentores, ou intrinsecamente a eles mesmos, são atraídos por sintonia deles mesmos para lá, um lugar de refazimento de natureza no plano extrafísico para pessoas projetadas que aqui na matéria são trabalhadores espirituais e com essa época de pandemia se desgastam muito em seus trabalhos, sofrem pressões extrafísicas, sentem sintomas parapsíquicos diversos e o natural desgaste da ação espiritual aqui no plano humano, aonde isto é nadar contra a corrente, existe muito ceticismo, muita pressão, não só de presenças extrafísicas nefastas, mas de pessoas encarnadas maldosas também, que atacam a pessoas que mexem com a parte espiritual por motivos ideológicos de participarem de religiões conservadoras e que atacam as outras, ou por motivos de ceticismo violento em que os move a atacar estudantes e trabalhadores espirituais por pura ideologia maldosa, negativa deles, ou qualquer que seja o motivo. Então, o desgaste natural disso, né, que é psíquico, não é físico, precisa ser restabelecido o descanso da pessoa. E os mentores, então, montaram, nessa época de pandemia, esse point extrafísico, onde as pessoas estão indo durante o sono, ficar um pouquinho lá e se regenerar. E para mim é uma bênção isso. Eu morando aqui em São Paulo, devido à pandemia, mais isolado aqui em casa, sinto uma falta de natureza muito grande, e aí eu sei que tem uma natureza do lado de lá que me dá um descansinho, uma paz de consciência para eu pegar uma energia boa, descer para cá, escrever um texto legal, fazer um programa passando conteúdo sadio, fazer uma live, sabe? Produzir um livro, dar uma palestra e fazer o trabalho que eu vim fazer por aqui nessa encarnação. Então, é legal contar isso para vocês. Uma das coisas boas das saídas do corpo é esta possibilidade de um refazimento extrafísico através das saídas do corpo. Bom, vamos lá para a batelada de pergunta que eu tenho aqui. Vou fazendo as perguntas e as respostas e vou ampliando o tema. Outra coisa ainda, uma pessoa perguntou o que são ondas gama, porque eu falei em ondas beta, alfa, teta e delta, que vai mais ou menos numa faixa de 33 até um ciclo por segundo, subdivididas essas 4 variações no padrão elétrico do encéfalo, né? Daí você fala encefalograma, né? Que é a medição das ondas cerebrais. Então, o que acontece? Ondas gama, e tirando isso da área do gibi, onde o Dr. Robert Bruce Banner explode uma bomba gama e ele é irradiado com energia gama e se torna o Hulk, né? Não é nisso que nós estamos falando, não. Estamos falando de algo que não é comprovado cientificamente ainda. Por exemplo,
entre 33 ou 30 até 14 ciclos por segundo, a pessoa está na vigília. Imagina um de vocês vai fazer uma medição de ondas cerebrais e está apresentando 64 ciclos por segundo, quase o dobro do normal. A pessoa estaria surtando, né? Porque a 30 até 33 a pessoa está na vigília, imagina com 64, por exemplo, né? Ela estaria o dobro, ela estaria... Então muita gente acha que em alguns estados alterados, para além das ondas beta, a pessoa pode intensificar a vigília, a memória e alcançar um estado superior de consciência. Isso foi chamado então de ondas gama. Não é aceito pela medicina convencional, que fala dos 4 estados, mas muitos autores e pesquisadores vêm falando então que alguns estados alternativos, né, além das ondas beta, podem ser chamados de ondas gama. Uma pessoa com 64 de ondas cerebrais estaria agitadíssima mentalmente. E, no entanto, tem pessoas que extraordinariamente podem ficar nesse estado e está lúcida normal, mas uma lucidez mais alta do que a vigília normal. E também um yogi que foi medido e testado há muitos anos, ele chegava a 1 ciclo por segundo, que seria semelhante a uma pessoa em coma, e ele lúcido, totalmente normal. Isto também está fora do padrão. Então, ondas gama são aqueles estados em que não se classificam nos 4 padrões de ondas cerebrais, e aí o pessoal fala ondas gama. Vamos falar bem claro? Tipo assim, eu não sei explicar isso, então é ondas gama. Igual aquele profissional de saúde que você vai consultar, ele não sabe o que é, ele diz que é virose. Não tem uma história dessa, uma brincadeira que se faz até popular? A mesma coisa. Então, não casando com os 4 padrões de ondas cerebrais normais, você fala ondas gama. Eventualmente, a própria ciência vai comprovar isso daí, mas por enquanto, beta, alfa, teta e delta, os 4 estados naturais de ondas cerebrais e ondas gama como um alternativo fora do processo normal, tá bom? Vamos lá. Uma pessoa pergunta se é verdade que há uma predominância de cores brancas e azuis no plano espiritual elevado. Gente, as cores demandam a partir dos pensamentos e sentimentos. Então é claro que ambientes mais densos vão ter cores mais escuras e ambientes mais avançados, cores mais claras. Isso não tem a ver com a refração da luz aqui no plano físico, onde um raio de luz passando por um prisma refrata nas 7 cores, ou os raios de sol passando pelas gotículas de água em suspensão nas nuvens de chuva, refrata e aí aparecem as 7 cores do arco-íris. Não é isso que estamos falando, porque fora do corpo se vê, inclusive, cores que nós nem temos paralelos para elas aqui no plano físico. Lembrando que a nossa faixa de visão é bem estreita, né? Levando em conta que outras formas de vida podem captar outras cores que nós não percebemos. Alguns insetos, ou melhor, algumas abelhas percebem as coisas no ultravioleta, por exemplo. Alguns animais enxergam em preto e branco e conseguem perceber melhor as imagens no escuro do que no claro, muito diferente do ser humano. Então, há cores que nós nem sequer sabemos quando estamos fora. Só que, fora do corpo, a mente extrafísica compreende aquilo, porque é da sua própria natureza. Mas quando a gente encaixa no corpo, o cérebro reduz o padrão até a vigília normal, onde aquela cor sequer é reconhecida porque não tem paralelo para ela. Agora, há uma predominância real de cores claras nos ambientes mais avançados. Muito branco, tá? Muito azul também e muito amarelo dourado. São as cores mais frequentes. Aí alguém vai falar, e o violeta e o lilás? Pessoal, eu não estou falando da refração das cores no plano físico que vai do vermelho ao violeta. Eu estou falando do que se vê fora do corpo. Esse point extrafísico que eu comentei com vocês ainda agora tem muito de azul e dourado e o branco por cima. Tá? Então isso é o que eu tenho visto, outros projetores também têm visto, e nesses momentos eu uso como base a literatura internacional de saída do corpo, que me dá uma média, e nesta média da maioria dos relatos se apresentam estas cores que eu estou falando, mas eu estou me baseando principalmente na minha própria experiência, mas outros projetores poderão falar isso para vocês, e em contrapartida, pessoas que vão ao astral inferior, elas vão ver cores cinzentas, principalmente
ambiente, sabe? Ambiente do astral, uma das coisas que espíritos desencarnados apegados ou atolados no umbral mais sentem falta é da luz solar, que no caso não é a luz do sol como no plano físico nosso, é a ideia da luz, tudo claro, é sempre um cinzento, gente, é eterno, sem parar. Enquanto eles não saírem dali, eles sentem muita falta da luz. Por isso que a palavra esperança, né, que vem do verbo esperar, quer dizer, esperar uma melhoria, a palavra esperança, aonde ela é mais forte? No astral inferior. É a esperança que os espíritos densos têm de um dia sair dali, serem arrebatados para uma luz, a qual eles têm saudade e, devido a condições de maldade ou coisas ruins perpetradas durante a vida, os fez estacionar nos ambientes mais densos do plano espiritual. Então eles aspiram pela luz, né? E a gente precisa valorizar um pouco isso. Um dia ensolarado é uma benção. Agora, um dia de chuva também tem sua beleza, só que a gente tem a claridade natural do dia, sabe? Espiritualmente, não é a claridade do dia em contraponto à escuridão da noite, não. É a claridade consciencial, que é isso que os mentores chamam de clarinadas espirituais, os clarões das grandes ideias, dos grandes pensamentos e dos grandes sentimentos, que fazem a aura do ser brilhar, atraindo-o para planos mais altos. Muitos desses espíritos atolados em ambientes pesados não lembram de um poder superior, não conseguem sintonizar um amor maior, porque já em vida negavam tudo isto e praticavam maldade sem respeitar o próximo. Então, quando cai o ego deles, as escamas do egoísmo caem, da maldade, muitos deles se arrependem profundamente e erguem a cabeça espiritual para o firmamento extrafísico, lembrando-se finalmente de um poder maior que é capaz de altas transformações e capaz de compreensão infinita para todos os seus filhos. E aí, neste momento, o espírito muda o padrão, sabe? Os pensamentos mudam, as energias mudam, e aí ele já não está mais impermeável à assistência extrafísica patrocinada pelos mentores espirituais. Mas primeiro precisa quebrar um pouco a casca. O que falta para esses espíritos, o que mais falta para eles é a luz. E essa luz só será atraída para eles quando as ideias deles se voltarem para a luz. E isso leva um tempo, que eu espero que seja o menor possível para todos eles, para que se abram para um poder maior. E quem sabe, né, um programa desse, como a gente está veiculando aqui, pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, que alcança muitos lugares aqui na cidade de São Paulo, principalmente ouvintes mesmo, né? Não somente os que estão escutando pela internet, mas os que estão escutando nos rádios normais ainda. Talvez, de alguma forma, os mentores consigam irradiar, por exemplo, o que eu estou falando aqui, em forma de energia, em forma telepática, em forma mental, e projetar essas palavras nesses lugares pesados, e talvez até espíritos desencarnados estejam ouvindo, não pelas ondas sonoras que se propagam pelo ar, mas por ondas psíquicas que os amparadores modulam, fazendo chegar a eles esse conteúdo. E aí, quem sabe, não é o momento de alguns deles quebrar o padrão do ego, abrir e se lembrar de um poder superior, do jeito que eles quiserem pensar nisso, se abrindo para um amor maior, e aí finalmente a luz desça sobre eles, e eles se tornem novamente sintonizados com a claridade. E aí os mentores dão aquela forcinha e arrebatam eles para cima, porque este então é o momento certo. Eu espero, tenho também esperança, usando o verbo esperar, que isto também chegue a eles e de alguma forma a gente esteja sendo útil entre planos. Do mesmo jeito que eu dou palestra aqui e faço palestras lá. E do mesmo jeito que a gente faz o programa aqui, isso pode irradiar de alguma forma para lá. Eu sei que isso é possível, interplanos, por coisas anímico-mediúnicas, e sei que eu sou mero veículo por onde essas coisas são projetadas. E graças a Deus, não somente aqui, mas em outros níveis também, espero que a luz desça sobre esse pessoal e que eles sejam muito felizes, se regenerem, toquem a bola, voltem a viver, vão fazer coisas úteis e positivas, vão crescer, sabe? O universo é infinito, todos nós temos muita coisa a aprender, vamos viver, seja aqui na Terra, seja lá. E que bom que nós temos a luz para guiar nossa jornada. Bom,
Falei demais, caramba, já estamos aí perto do intervalo. Eu vou parar agora, gente. Daqui a pouquinho eu volto com a sequência das perguntas, tá bom? Fiquem aí. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência, então, às perguntas e respostas. Bom, alguém perguntou, tomar chá realmente ajuda nas projeções? Depende. Vamos pegar pelo café primeiro. Se a gente toma um café de manhã, é uma bênção, porque aumenta a disposição física, desperta a gente para a labuta do dia a dia. Agora, tomar café perto da hora de se deitar é ruim, porque estimula o metabolismo numa hora em que o sono precisa que haja relaxamento. Muita gente toma café e a ação da cafeína leva horas no sistema. Isso prejudica, inclusive, o próprio sono comum. Quanto mais as projeções, né? Porque implica numa maior atividade metabólica que dificulta a soltura energética do corpo psíquico para fora do corpo humano. Então, daí se recomenda tomar café apenas de dia e com moderação. Eu, por exemplo, a minha média são 2 cafés por dia. Eu adoro café, como muitos de vocês, né? Eu costumo brincar que sem café não é possível estar encarnado aqui. O café ajuda pra caramba. Agora, o excesso pode causar agitação no sistema nervoso, pode deixar uma pessoa muito pilhada. Por exemplo, uma pessoa está estudando, varou a noite estudando e de manhã ela tem que sair para estudar ou trabalhar, ela vai tomar um café para se manter acordada. Isso aí é lógico, para compensar. Mas na hora de deitar ou um pouco antes não vale a pena tomar café porque vai excitar o sistema nervoso. E outra coisa, quando eu falei tomar café de dia, tem gente que vai tomar 4, 5 xícaras por dia. Vai ficar no excesso, porque vai ficar no acumulado. Então, procure evitar excesso de cafeína. 2 é a média para mim, 3 xícaras de café por dia, se for possível manter isso, 2 seria o ideal e no máximo exacerbando uma 3ª, mas à noite, se for possível, evitem. Então daí muitos autores aconselham a tomar chá. Não precisa tirar o seu café, apenas à noite evite a cafeína e tome chá. Agora, não tome chá mate, chá preto, que também é estimulante, chá verde também é estimulante. Tome aqueles chás da vovó, camomila, erva doce, hortelã, sabe? Chás que relaxam realmente, né? Ajudam, inclusive, no sono. Então, chá pode ajudar no relaxamento. Não é que favorece a saída do corpo, mas favorece o relaxamento, porque evita que a pessoa tome estimulante perto da hora de deitar. E outra coisa, algumas pessoas tomam estimulante por alguns problemas de doença, né? E aí tem que ver o caso de cada um, de um a um, com as características pessoais da pessoa, tá? A pergunta aqui é em cima do chá. E vocês devem se lembrar, vocês ouvintes mais antigos do programa, da técnica do chá, que eu passei muitas vezes aqui no programa e sempre muita gente me pede para falar dela. Então eu posso até dar essa dica novamente aqui, muitos ouvintes novos. É o seguinte, uma técnica chinesa clássica é você tomar chá de olhos fechados. Então o chá quente, se você fecha os olhos e vai sorvendo pequenos goles, porque ele está quente, né? Você tem mais atenção no paladar, porque o sentido da visão leva a nossa atenção para fora, né? Observando o movimento das coisas. Quando fechamos os olhos, isso intensifica a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, se você se sentar, por exemplo, chegou de um dia de trabalho, está com a mente em looping, com a agitação, né? Cheio de preocupação com as coisas, senta, se possível coloque uma música que você goste, mas mais tranquila, porque é um momento intimista, né? No gênero que você goste de música. Um chinês colocaria uma música chinesa da tradição dele para relaxamento. Outros podem escutar mantras suaves enquanto estão tomando chá. É o que vocês quiserem. Hoje pode entrar no YouTube, clicar lá numa versão suave do Om Mani Padme Hum, por exemplo, o mantra da compaixão, associado ao Bodhisattva da compaixão, e daí
colocar para ouvir, ou o que vocês quiserem de uma forma mais calma, uma música New Age, do nosso querido amigo Áureo Corrá. Tem tantas que você pode pegar no canal dele, né? Do YouTube, tem um monte de coisa lá também. Bom, sente-se, coloque a música, fica bem quietinho, escutando a xícara de chá quentinha de ervas e vá sorvendo pequenos goles do chá. E à medida que você engolir cada gole, pense que você está engolindo um gole de luz, sabe? Como se fosse um chá em forma de luz. Sorveu, imagina que é uma luz descendo pela garganta, esôfago, chegando no estômago e se espalhando como luz por dentro da área abdominal. Como o chá está quente, não vai dar para você fazer isso com pressa. Então isso obriga a você deixar a mente mais tranquila. E isso tira o padrão de ondas cerebrais da vigília, levando para um estado alterado, alternativo em ondas alfa, que relaxa a tensão cerebral. Então, tome chá de olhos fechados até acabar a xícara, escutando a música que você gosta e prestando atenção na música e no sabor do chá. E só abre os olhos quando acabar. E outra, se você puder fazer, até por uma questão de autossugestão para a sua própria mente, use uma xícara para fazer isso, somente ela. Não use a xícara para botar mais nada. Escolhe uma xícara que você gosta, ou melhor, compra uma específica para aquilo, para dar uma mensagem para você mesmo de que aquilo é para isto, para esta finalidade. Sabe, uma xícara legal, que você gostar, com uma imagem bonita estampada nela, e aí você usa essa xícara só para fazer essa tomada do chá escutando música. Agora, você pode tomar chá sem fazer nada disso. É o chá à noite. Você resolveu tomar um chá gelado ou esquentar um chá agora nesse inverno e tomar de forma natural, assistindo TV, escutando rádio, lendo. Mas esse momento de você fazer a técnica do chá, a moda chinesa, taoísta clássica, é um momento intimista. Você precisa fechar os olhos, escute algo que deixa a sua mente tranquila e vá sorvendo os pequenos goles de chá. Um chinês imaginaria que cada gole está cheio de Qi, a força vital, ou cheio da essência do Tao que está em tudo. Então está aí a sugestão para vocês, uma forma de quebrar o estresse do dia a dia, e isso, se for feito, sei lá, à noite, perto da hora de deitar, também pode ajudar, porque já é um tipo de relaxamento e acalma a mente da pessoa. E se a pessoa se acostumar, uma prática legal está aí para vocês fazerem. Vamos lá. Rudolf Steiner também falava de saídas do corpo. Um ouvinte me perguntou. O Rudolf Steiner foi o criador da antroposofia e também um mentor da escola Waldorf. Eu sou um admirador do Rudolf Steiner. Ele primeiro participou da Sociedade Teosófica na seção da Alemanha, aí nos primeiros anos do século XX, e por volta de 1913 ele se afastou da teosofia e fundamentou a antroposofia, né? Ele era um gênio, um clarividente espetacular, um dos grandes espíritos que encarnou na Europa para fazer um trabalho de esclarecimento consciencial. Eu conheci a bisneta do Rudolf Steiner, que se chamava doutora Pia Steiner, que se tornou uma grande amiga minha e que hoje mora no plano espiritual. Pia, um abraço para você, aí onde você está. Eu sei que você está pesquisando coisas aí no lado extrafísico, e se você encontrar aí o seu bisavô, o Rudolf Steiner, diz que eu admiro muito o trabalho dele. Então a pergunta é se no trabalho do Rudolf Steiner, em algum ponto ele falava de saídas do corpo. Não especificamente como a gente fala hoje, de uma forma mais direta nessa temática, porque ele falava de vários temas e com muita propriedade. Era um mestre. No livro dele, A Ciência Oculta, tem um capítulo em que ele fala da vida durante o sono, que no caso são as saídas do corpo enquanto o corpo físico dorme. Chama-se A Ciência Secreta, da editora Antroposófica. Mas em outros livros ele toca no tema, mas é nesse capítulo que ele toca mais. A Ciência Secreta é o livro, editora Antroposófica, Rudolf Steiner, o capítulo A Vida Durante o Sono. Eu não me lembro exatamente se o título do capítulo é esse, mas é um dos capítulos do livro, e o Rudolf Steiner é um cara muito bacana. Vamos lá. É verdade que a ativação do chakra esplênico facilita as saídas do corpo? Não, isso é um mito. Eu já expliquei várias vezes para vocês que
no livro Os Chakras, do Charles Webster Leadbeater, publicado na década de 1920 na Inglaterra, foi a primeira obra assim, específica, aberta sobre chakras. Haviam outros tratados sobre chakras na Índia, em sânscrito, como Sat Chakra Nirupana, do século XVI, do Purnananda, que foi traduzido pelo Arthur Avalon, que era o pseudônimo do John Woodruff, um Sir inglês, que traduziu, né, dentro do contexto yogi, mas para estudantes normalmente do yoga, aquele material do século XVI, e ele verteu no livro dele The Serpent Power, O Poder Serpentino, isso por volta de 1918, mais ou menos. Mas esse livro não tinha saído ainda em inglês aqui para o Ocidente. Então, quando o Leadbeater lançou o livro dele, ele foi traduzindo o nome dos chakras em sânscrito e convertendo-os em português, melhor, em inglês. E aí ele foi adaptando numa linguagem para público britânico aberto e não para público do yoga que conhecia bem a parte do sânscrito. Então ele fez uma adaptação, o que era correto para a época dele. Na hora que ele começou a descrever os chakras, ele foi falando coronário no topo da cabeça, frontal na testa, laríngeo na garganta, cardiorrespiratório no peito, umbilical no umbigo, e aí, na sequência descendo, teríamos o chakra do baixo ventre e mais abaixo o chakra da base da coluna. Como isto era a década de 1920, do século XX, e a Inglaterra ainda passava os resquícios da época vitoriana, uma época de alto conservadorismo, onde para se falar de sexualidade era um tabu, e o Leadbeater, além de teosofista, era maçom, ocultista e reverendo, na hora de descrever o chakra do baixo ventre, chamado então em sânscrito Swadhisthana, a morada do prazer, ou morada do sol, ou morada do eu, tem várias traduções, ele teve pudor de falar daquilo, e no livro dele, Os Chakras, vocês podem conferir, ele fala: este chakra é altamente perigoso, a não ser para praticantes de yoga que vão despertar a Kundalini. Então, numa linguagem aberta para o ocidental, sugiro não mexermos com este chakra e, no lugar, trabalharmos o chakra do baço. Pessoal, o baço é uma víscera do lado esquerdo do abdômen, abaixo das costelas esquerdas, e o baço, ele retém células mortas do sangue e as destrói e produz glóbulos brancos também e alguns glóbulos vermelhos. Então ele está ligado à limpezinha da corrente sanguínea, é um lixeirinho da corrente sanguínea, retendo células mortas e destruindo-as. Acontece que baço, em inglês, é spleen. Então, o chakra em cima do baço, alguém diria chakra do baço, ou então chakra esplênico, baseado no nome do baço em inglês, que é spleen. Então, o Leadbeater tirou o chakra geniturinário e colocou no lugar o chakra esplênico. Então, a relação dele ficou coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, umbilical e base da coluna, ou seja, ele pulou deliberadamente o chakra geniturinário, que não é apenas sexual, ele é geniturinário. Mesmo que uma pessoa não tenha atividade sexual, ela precisa urinar, gente, que é função vital do organismo, né? Então, cada chakra principal está conectado com uma das glândulas do sistema endócrino, e o chakra geniturinário está ligado com testículos no homem e ovários na mulher, que são as gônadas. O chakra do baço não tem conexão com nenhuma das glândulas. E repito, o chakra sexual não é somente sexual, é geniturinário, e a pessoa precisa expelir para fora do sistema os líquidos a partir da filtragem que os rins fazem da corrente sanguínea. Precisamos jogar o rebotalho líquido para fora, que é pela urina. Então o chakra do baixo ventre é geniturinário, não tem como tirar esse chakra daí, isso é anatômico. Agora, o Leadbeater fez isso, e eu compreendo porque que ele fez isso, que era aquela época, né, vitoriana, recém-saída da época vitoriana na Grã-Bretanha, e ele, como reverendo também, teve pudor de falar. E aí os autores que vieram depois, tipo Arthur Powell, Ginara Jadaz e tantos outros, na teosofia, passaram a repetir o padrão do chakra do baço. E na área espírita também, aqui do Brasil, passaram a repetir o padrão do chakra esplênico. E no livro do
Major Arthur Powell, o dupletérico, em que ele compila muitas coisas da teosofia sobre chakras e dupletérico, ele, baseado no Leadbeater, fala do chakra esplênico, e ali ele diz que o chakra esplênico é o responsável pela saída do corpo. Ele aprendeu isso com o Leadbeater, mas o Leadbeater, por sua vez, tinha trocado um chakra principal por um chakra secundário. O chakra do baço não é responsável pela saída do corpo. O responsável pela saída do corpo é a queda do metabolismo cardiorrespiratório como um todo e das ondas cerebrais. E naturalmente que dos 7 chakras principais, dos quais o baço não é um secundário que o Leadbeater assim arbitrariamente trocou o sexual por ele, sendo que no Oriente inteiro ninguém faz isso. A descrição clássica é o chakra do baixo ventre, tá? Como um dos principais, o chakra do baço como um dos secundários, como palmas das mãos, plantas dos pés e tantos outros chakras série B. Série A são 7 principais em linha reta, do alto da cabeça até a base da coluna. Então ficou esse mito a partir da distorção que o Leadbeater fez e depois o Arthur Powell dizendo que o chakra do baço era o responsável pela saída do corpo. E muitos outros autores posteriores repetiram esse mesmo erro. Não é não. E responsável pela saída do corpo é qualquer um dos 7 chakras principais, tem mais a ver com a energia e saída do corpo, que é o chakra do baço, que é um chakra secundário. Então, isso é um mito, tá? Agora, pode-se ativar o chakra do baço para aumentar o padrão de ondas de energia do corpo, porque ele é como se fosse uma reserva dos 7 principais. Quando algum dos outros está mais fraco, ele entra em ação para compensar. Por isso, o Leadbeater e o Arthur Powell dizia que era um chakra que captava muito prana rosa e amarelo e branco do ar, e por isso ele era de alta energização do corpo e muito útil para curadores, principalmente. E outra coisa, na área espírita, né, principalmente nos livros do André Luiz e também do Ramatiz, se fala de uma soltura energética que os médiuns têm para o lado esquerdo. Isso levou muita gente a achar, outro dia eu vi alguém falando isso, de que por causa do chakra do baço o corpo astral sairia pela esquerda. Pessoal, eu já tive muitas saídas do corpo pelo lado direito, outros autores como Robert Monroe, Valdo Vieira e tantos outros, o Irã, tem projeção saindo por cima, por baixo, pela lateral esquerda, pela lateral direita, não é verdadeiro. Agora, muitos médios têm um campo energético mais solto, realmente um pouco para a esquerda, não significando que na saída do corpo eles vão sair para a esquerda. A soltura do dupletérico à esquerda de um médium é para facilitar a mediunidade, e a saída do corpo é um fenômeno anímico, que eu já expliquei em outros programas para vocês. Então são mitos baseados no chakra do baço, tá? Eu pesquisei e aprofundei isso durante muitos anos, e o que eu estou falando para vocês está calcado em pesquisa. Eu estou citando a literatura do tema, e o livro do John Woodruff, o The Serpent Power, lá de 1918, ele está baseado no clássico Sat Chakra Nirupana, do século XVI hindu, que também não fala do baço, e nenhuma obra em sânscrito antigo vai falar nisso, porque era o padrão em linha reta, pelo eixo da coluna, pelos nadis, os 3 principais, o canal do meio Sushumna e o Ida e Pingala, os canais laterais à esquerda e direita, que os yogis conhecem bem. Então, para tirar a dúvida da pessoa, eu estou me esmerando aqui na explicação. É claro que numa palestra, numa live, eu mostro imagens dos chakras e a explicação fica melhorada. Bom, eu vou parar por aqui. A gente já vai para 18 minutos aqui no segundo bloco, e aí na semana que vem eu vou continuar respondendo essas perguntas que, como vocês estão vendo, me permite explanar, expandir e explicar várias coisas correlacionadas, e aí acaba melhorando o conhecimento de vocês. Escute essa mensagem agora do Pai Joaquim, que vai sair no livro Na Luz dos Pretos Velhos aí nos próximos meses, que foi passada para o pessoal do grupo Semeando Luz, lá em Caxias do Sul, em 2013. E hoje eu resolvi resgatá-la e compartilhar com vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem escutando o programa. Um abraço para vocês. O texto que eu vou gravar agora se chama Semeando Luz, parte 6. É uma mensagem do Pai Joaquim e que entrará no livro Na Luz dos Pretos Velhos,
que eu publicarei nos próximos meses. E como sempre, uma mensagem de amor, de discernimento, desse mentor espiritual tão generoso, que sempre passa apontamentos conscienciais sadios, baseados na luz e no bem. Vamos lá. Salve, meus irmãos de semeadura espiritual. São vocês mesmos que colocam as coroas de espinhos em cima de suas cabeças. E isso espeta o chakra das 1000 luzes e faz surgir as ideias negativas. Em consequência, os irmãozinhos das trevas se aproximam e fazem a festa nas energias de vocês. Portanto, não permitam tal coisa. Vocês são filhos da luz e têm responsabilidade com os serviços de esclarecimento e ajuda na crosta do mundo. Não deixem que as coisas pequenas os desviem da senda espiritual. Não se percam por orgulho, nem por maledicências e ironias descabidas. Não deem trelas para picuinhas e mal-entendidos. Cortem a corriola dos pensamentos negativos e pavimentem as vias do trabalho com amor e compreensão. Não se deixem levar por arroubos emocionais, nem por birras ou climas de contenda, seja com encarnados ou desencarnados. Vocês estão aqui para trabalhar juntos, pois Nosso Senhor os colocou na mesma jornada como coparticipantes de missão espiritual na Terra. O trabalho não é de vocês, é dele. Portanto, é a ele que vocês devem se reportar. É no amor dele que está a força do serviço redentor e altaneiro. Não se demorem na resolução dos seus caminhos. Decidam se querem mesmo ser coparticipantes e servidores de Nosso Senhor entre os homens do mundo. Sejam claros consigo mesmos e com seus irmãos de fé. Não titubeiem nas coisas do Espírito. Não tergiversem nos caminhos da consecução da luz. Não bloqueiem o divino potencial que está em seus corações e mentes. Nada de demanda nos trabalhos espirituais, pois é grande a responsabilidade de tal tarefa, e o quião de luz de cada um só é do conhecimento de Nosso Senhor. Irmãos de fé se dão as mãos com confiança, pois sabem que são semeadores de luz e não fazem por menos. Somam seus corações nos bons propósitos e entregam o fruto do seu trabalho ao céu. Eles sabem que o dono do seu trabalho e de suas vidas é Nosso Senhor Oxalá. Por isso, perseveram juntos, mesmo em meio às dificuldades do mundo. É o amor que inspira os trabalhos dignos e benfeitores. É a luz que orienta os semeadores espirituais. E os mentores extrafísicos que dão suporte aos trabalhos são emissários de Nosso Senhor, enviados do céu para a prática da caridade na terra.
Meus irmãos, honrem sua jornada com atitudes maduras e corretas. E que nada possa separá-los do coração de nosso Senhor. Na fé, hoje e sempre.